moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para dar continuidade à nossa aulinha de genética? Pois bem, na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre o que é a genética, falamos sobre as primeiras ideias que tentavam explicar como que as características são transmitidas de pai para filho. Falamos também que foi muito importante a descoberta dos gametas e, mais importante ainda, a função que eles desempenham na hora de transmitir as características de pai para filho. Hoje a gente sabe que as características, elas estão presentes nos genes, mas para que elas consigam então ser transmitidas para os filhos, tem que estar esses genes, essas características lá nos gametas, como a gente já falou na aula passada, não é verdade? Então esses genes, eles estão localizados na molécula de DNA, ao longo da molécula de DNA, nos cromossomos. Quando acontece a fecundação, o gameta masculino se unindo com o gameta feminino, vai unir então o material genético da mames com o do paps para originar o serzinho, o filho, o descendente. Então esse descendente ele vai apresentar 50% do cromossomo paterno, 50% de origem materna. E é assim que a gente tem a transmissão das características. Então, ó, os genes estão lá nos gametas. Quando acontece aquela brincadinha, a união de espermatozoide com óvulo, nós vamos então ter a origem da célula ovo, do zigoto, e passando então as características dos pais para os filhos. Então percebam aí que desde a aula passada a gente já está começando a introduzir algumas palavrinhas meio diferentes, como por exemplo, homólogo, diploide, haploide, a Pro acabou de falar de genes. E não para por aí, moçada. Nós temos que aprender algumas palavrinhas novas que são mega, hiper, o supra-sumo do importante para a gente conseguir dar um entendimento na nossa aula de genética. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver hoje, nós temos que estudar um pouquinho sobre o que seria gene, o gene alelo, cromossomos homólogos, cromossomos heterólogos, os autossomos, heterossomos, ou também chamados de cromossomo sexual, homozigoto ou puro, heterozigoto ou híbrido, diploide, haploide. Não acabou. Continuando, o que é um caráter dominante, um caráter recessivo, genótipo e fenótipo. Gente, fala sério. Olhando pra cá, pensa, tô me sentindo o Neo e a Trinity em Matrix. Se vocês estiverem falando assim, meu Deus do céu, o que essa Pro tá falando? Senhor, tá faltando pino? Pode ser. Mas, gente, se não assistiram, assiste. É de quando era do tempo de quando Adão era menino. Mas é bem bacana esse filme. Então, olhando aqui para esse DNA e essas bases nitrogenadas descendo, gente, é Matrix na certa. E aí vocês vai estar falando assim, poxa vida, quanta coisa a gente vai ter que aprender. Pode isso, Arnaldo? Tanto conceito desse jeito? Pode sim, a regra é clara. Esses conceitos são mega importantes na genética e a gente vai ter que aprender. Mas calma, respira, fica calma, é força na peruca que vai dar tudo certo. Porque a gente vai falar tanto desses conceitos, dessas palavras, que vai estar lá no meio da aula de genética, daqui uns tempinhos, a Pro vai estar falando assim, porque esse alelo é um alelo dominante que está em homozigose, ou esse alelo é um dominante recessivo, eles estão em heterozigose, porque é um caráter dominante. Não, esse aqui é um caráter recessivo. Mas, gente, isso aqui é um genótipo. Não, estamos falando do fenótipo agora. E vocês vão estar assim, de boas, é fácil, é easy. Porque, gente, é mesmo, é nível easy. A gente vai falar tanto que vai ser tão corriqueiro a hora que a gente estiver falando novamente que vocês nem vão estar percebendo que tiveram que aprender esses conceitos. Já vai estar ali grudado na pele de vocês. Então, bora lá começar a falar desses conceitos, começando com ele, que é o gene. Isso mesmo, gênio não, né, gente? É gene. Então, tchau, gênio, você não. Fica para uma próxima. Então, aqui
a gente tem aquele cromossominho lindo, com formato de X, bonitinho, como a Pro falou. Quer dizer que aqui nós temos o cromossomo duplicado, aqui seria a cromátide, né? Aqui é outra cromátide irmã. E esse cromossomo nada mais é do que uma molécula, um filamento de DNA que vai estar espiralizado. No caso aqui a gente está com o exemplo de um cromossomo eucarionte. Então esse DNA ele vai estar associado a proteínas estomas. Mas o que vai nos interessar por enquanto seria o DNA. Então vamos dar um zoom, gente. Zoom! Então a gente deu aquela desenroladinha básica no cromossomo e nós esticamos um pouquinho a molécula de DNA. Gene, moçada, nada mais é do que um fragmento, uma parte, um pedacinho da molécula de DNA que vai codificar um produto funcional, seja um RNA, uma proteína. Então, gene é esse pedacinho da molécula de DNA que vai codificar um produto funcional. Bom, mas aí, pegando aqui, vamos supor que esse palitinho aqui é um cromossomo. Esse aqui é o outro cromossomo, tá ok? Então, aqui é um cromossomo, aqui é o parzinho dele. Aqui é um cromossomo, aqui é um parzinho dele. Para a gente falar sobre isso, a Pro vai utilizar como exemplo um gene da cor de pele. Então, o gene, lembrando que o gene seria aquele pedaço do DNA que vai codificar, no nosso exemplo, cor de pele. Mas quando a gente fala cor de pele, não tem só uma cor de pele. Na verdade, a gente vai ter a cor de pele que vai ser normal, e esse normal vai incluir aí todas as gradações, o negro, o branco, o mulato, o amarelo e assim por diante. E nós vamos ter também a cor de pele que é albina, quando a gente tem a ausência da melanina. Então percebam que o gene é cor de pele. Porém, eu tenho ali uma variação. Eu vou chamar o gene para cor de pele de gene A, ok? E o gene para cor de pele normal, eu vou falar que é azão, um A maiúsculo. Mas, como a gente viu, não tem só a pele normal. A gente também tem a pele cor albina, quando tem a ausência da melanina. E eu vou chamar essa cor de pele albina de azinho. Então, essas diversas formas do gene, nós vamos chamar de alelos. Então, o gene, cor de pele. Aí eu tenho o alelo azão, que vai ser para cor de pele normal. E eu tenho a outra versão, então eu tenho o alelo azinho, que vai ser para cor de pele albina. Gene alelo, as várias formas de um gene. Percebam aqui que, ó, eu tenho o gene, vamos continuar no nosso exemplo, cor de pele, que a gente chamou a cor de pele o gene A. Então, eu tenho nesse cromossominho o alelo azão, que é para cor de pele normal, e aqui eu tenho o alelo azão, que é para cor de pele normal. Vamos supor que aqui seja uma outra pessoa. Então, nessa outra pessoa, nesse cromossomo que está codificando para cor de pele, o gene A, ele tá aqui, e em um cromossomo eu tenho o alelo azão para cor de pele normal, e eu tenho o alelo azinho para cor de pele albina. E aí eu tenho uma terceira pessoa. Então, nessa terceira pessoa, o gene para cor de pele está localizado bem aqui nessa posição no cromossomo, sendo que nesse cromossomo eu vou ter o alelo azinho para cor de pele albina, e nesse outro cromossomo eu vou ter o alelo azinho também para cor de pele albina. Então, olha só, a Pro falou, tá nessa posição o gene para cor de pele, tá nessa mesma posição o gene para cor de pele, e nessa terceira pessoa, nessa posição, o gene para cor de pele. Essa posição, esse local onde se encontra os alelos para esse gene, nós vamos chamar de locus gênico. Então, os alelos, eles vão ocupar o mesmo locus gênico, a mesma posição no cromossomo, beleza? Então, gene
porção do DNA que vai codificar um produto funcional. Demos o exemplo da cor de pele. Só que nós temos ali várias formas do gene. Eu tenho o gene para cor de pele albina, eu tenho para cor de pele normal. Então, essas formas do gene a gente chama de alelo. Como a gente chamou de A, eu vou falar que o azão é para cor de pele normal e o azinho cor de pele albina. Então, esses aqui são alelos e a posição locogênico. Nós conseguimos perceber também que aqui esses cromossominhos eles se encontram aos pares. Então, eu tenho aqui um par de alelos, aqui um par de alelos, aqui um par de alelos. Tudo bem? Bom, nesse par cromossômico, o par de alelos, eles são iguais. Os dois são azão. Os dois, eles são para cor de pele normal. Nesse daqui, eu vou ter, nesse cromossomo, o azão, o alelo azão para cor de pele normal. Mas nesse parzinho dele, eu vou ter o alelo azinho, pequenininho, diferente, para cor de pele albina. Nesse terceiro indivíduo, eu vou ter aqui o alelo azinho para cor de pele albina, alelo azinho para cor de pele albina. Iguais, aqui diferente. Iguais. Então, quando a gente tem os alelos iguais no par cromossômico, eu vou chamar de homozigoto. Homo, lembra lá? Igual. Aqui, como nós vamos ter no par cromossômico um alelo grandão e outro alelo pequenininho, são diferentes, eu vou chamar aqui de heterozigoto, porque esses alelos eles são diferentes. Aqui, novamente, eu vou ter dois alelos pequenininhos no par cromossômico, dois alelos que são iguais. Então, eu vou chamar aqui de homozigoto. Então, homo igual hétero, diferente. Joinha? Além disso, a Pro tá falando bastante, olha, aqui os alelos vêm aos pares, olha, aqui nós temos par cromossômico. E lá na aula passada, a Pro já falou de par cromossômico. Inclusive, a Pro falou um pouquinho mais. A Pro falou de par cromossomo homólogo. Então, o que seria esses cromossomos homólogos? Se a gente olhar aqui, nós vamos ter a imagem de dois cariótipos. Cariótipo nada mais são do que conjuntos de cromossomos que vão estar organizados. Então, aqui a gente tem o cariótipo de uma menininha mais fofa do mundo. E aqui o cariótipo de um menininho mais fofo do mundo também, muito cutie. Como a gente sabe, a espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Mesma coisa aqui, 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos ao todo. 23 pares. Então, se a gente olhar, esse cromossomo do par 1 é igual a esse cromossomo. Aqui no par 2 também os dois cromossomos são iguais. No par 3, os dois cromossomos são iguais. E isso aí a gente consegue notar nos vários cromossomos. Então, esses cromossomos que são iguais, que apresentam a mesma morfologia, a mesma estrutura, que apresentam a correspondência entre os alelos, a gente vai chamar de cromossomos homólogos. Então, só voltando aqui nessa imagenzinha, nesse par cromossômico, eu poderia ter representado, além desse par A, do gene A, eu poderia ter aqui um Bzão, aqui embaixo, aqui do lado dele, nesse locogênico, o Bzinho. Poderia ter mais aqui para baixo um Czinho e aqui no outro Czinho também. E em cima eu poderia ter, por exemplo, um P, né? Vamos dar uma valorizada. Eu poderia ter um Pzão aqui e o seu alelo Pzão também. Então, aí a gente vai perceber que aqui os alelos, eles apresentam correspondência com os alelos desse par cromossômico. Então, quando há correspondência entre os alelos ao longo do cromossomo, nós temos os cromossomos chamados de homólogos. Vamos voltar, então, a essas fofurinhas. Então, se a gente olhar aqui, do par 1 até o par 22 vai ser igual, tanto nas meninas quanto nos meninos. O que vai mudar na real é esse par 23, que vai ser diferente na mulher e no homem.
Então, esses cromossomos que são iguais tanto nas mulheres quanto nos homens, a gente vai chamar de autossomos. Então, o par 1 da mulher também tem o par 1 nos homens. O par 2 da mulher também vai ter o par 2 nos homens e assim sucessivamente, até chegar no par 22. E aí, o que muda mesmo é esse par 23, porque nas mulheres, o par 23, ele vai ser representado pelo cromossomo XX. Então, mulheres, XX. Agora, o par 23 nos homens vai ser representado pelo par XY. Então, meninos, XY. Mulheres, XX. Então, como é aquele cromossomo que representa a mulher e o homem, a gente vai chamar esse par 23 de cromossomo sexual ou heterossomo, já que é o par que vai ser diferente nas mulheres e nos homens. Então, aqui mostrando autossomos. Então, os autossomos são iguais nos homens e na mulher, e o heterossomo ou cromossomo sexual vai ser diferente na mulher e nos homens, tá ok? Então, os autossomos, eles todos vão ser homólogos. Então, todos eles apresentam correspondência entre os alelos. Do par 1 ao par 23, não tem dúvidas, todos vão ser homólogos. Agora, vamos pegar, deixa eu pegar essa outra figura que acho que está melhor. Vamos pegar esse par 23, que a gente deu um super zoom, o par 23 nos homens. Então, o homem tem o cromossomo X, gigantão, e o cromossomo Y, pequenininho, né? Bem titiquinho. Eles são iguais? Não, né? Eles são bem diferentes. E aqui não vai ter correspondência por todo o cromossomo dos alelos. Então, é claro que vai ter alguns alelos que vão apresentar correspondência, mas não vai acontecer ao longo de todo o cromossomo. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui em cima, aqui tem um alelo fictício, P de novo, né? Vamos lá, P, vamos valorizar. Um alelo P. Eu ia olhar aqui, cadê? Será que eu tô cega? Não tô vendo? Não tem, né? Então, não tem correspondência. Por isso, a gente fala que esse cromossomo sexual XY, ele é um cromossomo heterólogo, ele é diferentão. E aí, a gente olha aqui o cromossomo feminino, o cromossomo sexual, o heterossomo, XX das mulheres. E aí, moçada, será que ele é um heterólogo? Será que ele é um homólogo? O que é esse cromossomo sexual XX? Acertou quem disse que é um homólogo. Olha aí, eles são iguais. E se eu começar a comparar os alelos, a gente vai perceber que há, sim, correspondência dos alelos ao longo de todo o cromossomo. Olha aí, moçada, a gente falando de alelo, né, desse gene alelo, que seriam as várias formas do gene. Espero que comece aí a fixar essas palavrinhas na cabeça de vocês. Mas não fiquem preocupados, é a primeira vez que a gente está falando, então demora um pouquinho. Mas vocês vão ver, a Pro garante que daqui a pouco, a hora que a Pro estiver falando todas essas palavras que parecem estrambólicas, que parece que a gente não vai nunca entender, vai estar modo easy, bem easy mesmo. Bom, e por mais que a Pro tá falando assim, porque é fácil, vai dar certo, porque daqui a pouco já vai começar a ficar fixo na pele de vocês, ainda assim já deve estar dando um tilt na cabecinha de vocês, né? Senhor amado, porque nós falamos várias palavrinhas ali que não são tão corriqueiras por enquanto no cotidiano de vocês. Bate sim aquele desesperozinho, mas a Pro garante, como já falou, vai dar certo, vocês já vão estar daqui a pouco, craques, na ponta da língua. Só que já deu, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha, por quê? Para que a gente possa dar aquela oxigenada, tomar aquela água, comer aquele lanchinho esperto e bora voltar, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre mais um pouquinho desses conceitos, belezinha? Então, tchau, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima e beijo no coração de vocês!